tarde, gurizada. Polígonos, então, vamos falar agora. Primeiro, o que é um polígono? Polígono nada mais é do que uma figura plana, que ela é formada por segmentos de reta, são os seus lados, e ela é fechada. Então aqui eu tenho algumas bonitinhas dentro de circunferências, que eu já vou falar para vocês, por que eu estou fazendo isso. Mas, por exemplo, eu pego palitinhos, segmentos de reta. Eu vou fazendo de maneira que, se ficar assim, isso não é um polígono. Agora, quando for fechado, isso é um polígono. Polígono. Polígono, tudo bem? Qualquer coisa formada por segmentos de reta, né? Qualquer figura formada por segmentos de reta, são os seus lados, são os polígonos, beleza? Tá, e agora nós vamos falar o quê? Polígonos regulares. O que é um polígono regular? Polígono regular é o polígono que tem todos os lados do mesmo tamanho. Eu digo que esses lados são congruentes. E tem todos os ângulos internos também do mesmo tamanho, ou seja, congruentes. Aqui eu tenho um exemplo. Olha só para o triângulo. Esse lado, esse lado, esse lado sendo iguais. E esses três ângulos também sendo iguais, eu tenho que esse polígono, esse triângulo é regular. Eu fiz alguns exemplos. Aqui também tem um quadrado, que eu fiz à mão livre, por isso que está feito desse jeito. Dentro de uma circunferência, tá? Mas esquece a circunferência, olha só para o quadrado. Figura de 4 lados, eu chamo de quadrilátero, tá? Todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, tá? A gente já viu pelo estudo de triângulo que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então, nesse caso, seria 60, 60 e 60. Tá? Aqui, eu posso dividir ao meio, né? E eu teria um triângulo aqui e outro triângulo aqui. Daria 2 vezes 180, que dá 360, que eu também consigo verificando que são 4 ângulos retos, ou seja, 4 ângulos de 90. E aqui eu tenho um hexágono. O hexágono, 6 lados do mesmo tamanho, 6 lados congruentes, porque ele é um hexágono regular, que eu estou falando de regular. Ah, professor, todo hexágono é assim? Não. Qualquer figura de 6 lados é um hexágono. Porém, o regular tem os 6 lados do mesmo tamanho, que eu digo congruentes, e todos os ângulos internos também congruentes, beleza? Agora, que a gente já falou sobre o que é ser regular, o que é apótema de polígono, tá? Antes de falar desse nome horrível, apótema, eu tenho que falar de figuras inscritas ou circunscritas, tá? O que seria uma figura inscrita? Inscrita pelo lado de dentro da circunferência. Um quadrado está inscrito na circunferência, tudo bem? Aqui, o quadrado, perdão, inscrito. Triângulo inscrito. Hexágono inscrito. Nós também podemos ter a figura por fora da circunferência, que eu chamo de circunscrita. Mas se a gente entender bem aqui o que eu quero dizer a respeito da figura inscrita, eu consigo transferir tudo para a circunscrita, tá? Tá, o que é apótema? Apótema nada mais é do que o segmento que vai do centro da figura. Quem seria o centro da figura? Como ela está inscrita, o centro da figura é o centro da circunferência, tudo bem? Então, vai do centro da circunferência até o ponto médio de um dos lados. Isso é um apótema, tudo bem? Nós temos aqui também o apótema, isso também é apótema. Todos eles são iguais, beleza? Isso é o apótema. No caso do quadrado... No caso do quadrado... Peraí, o que foi? Porque não é isso. Isso aqui é para terceiro ano. E depois vocês ficam reclamando que Lady Mendel tem muito nome, que biologia tem nome, e para que saber todo nome? Polígono, apótema, retangular, de hipopótema. Hipopótema? Tá, vamos lá. O que seria um apótema aqui por definição? Seria a mesma coisa, tá? Sempre do centro até o ponto médio de um dos lados. Então esse aqui é o apótema, tá? Vou chamar de Azinho. Aqui o apótema o que é? Também mesma coisa, do centro da circunferência até o ponto médio de um dos lados, tá? Beleza? Vamos então construir relações. O que seria o apótema? Se eu pensar que eu posso colocar também uma circunferência por dentro, tá? No caso, o triângulo seria circunscrito a essa circunferência, o apótema sempre é o raio dessa circunferência que está por dentro. Imagine uma circunferência maior possível aqui dentro e aqui dentro. O apótema exatamente dá o raio dessa circunferência, tá? Mas voltamos aqui.
Esse cara, em relação ao triângulo, ó, é a minha altura, tá? Em relação a esse lado. Se eu notar, esse camarada aqui, ó, que vai do centro até a borda, é o raio da circunferência, tá? Esse cara é o meu apótema. Como ele sai do centro e vai até o ponto médio, aqui nós temos 90 graus, tá? O que mais eu tenho? Eu tenho que esse cara aqui, ó, é o lado da minha do meu triângulo, tudo bem? Que é igual a esse, que é igual a esse. Eu vou chamar de L. Porém, daqui até aqui, eu tenho a metade do L, tá? Por teorema de Pitágoras, olha só, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o raio da circunferência ao quadrado nada mais é do que o apótema ao quadrado e o lado ao quadrado, tá? Aqui eu tenho uma relação que eu posso escrever, vamos lá. Fica que o meu raio nada mais é... Não, acho que eu vou relacionar... Tá, aqui tá pronto, tá? Aqui eu tenho uma relação inteira entre raio, apótema e lado. Só para mostrar, tá? O teorema de Pitágoras aqui. Outra coisa interessante, como eu tô num triângulo, eu sei exatamente os ângulos. Aqui é 30, tá? Esse ângulozinho pequenininho é 30. Se eu quiser relacionar, por exemplo, somente apótema com raio, eu posso usar o seno. Seno de 30 graus é cateto oposto, que é o apótema, sobre o raio. Seno é 1/2. Olha que legal. Tá? Opa, o A sobre R. O que eu tenho aqui? 1 sobre 2 é A sobre R. A relação já fica bem clara, que R é igual a 2A. O que isso quer dizer? Que o raio é o dobro do apótema. Ou seja, na altura... É muito interessante essa relação. Na altura do meu triângulo inscrito, meu triângulo equilátero, o raio é 2 apótemas. Então, eu tenho um apótema aqui, ó, mas esse outro pedaço que sobra também é um apótema, outro apótema. Tem o mesmo tamanho, tá? Então, na realidade, o apótema tá aqui, mas o raio dá 2 vezes esse cara. Pelo desenho, talvez não fique claro, mas dá sim, tá? Então, meu R é igual a 2A. Outra coisa interessante é relacionar lado com raio, tá? Eu posso fazer isso usando deixa eu ver, cosseno. Cosseno de 30 graus seria o quê? Cateto adjacente, que é L sobre 2. Deixa eu escrever direitinho. L sobre 2, sobre a hipotenusa, que é raio, tá? Esse cara é raiz de 3 sobre 2, tá? Aqui vai ficar L quadrado R. Vou passar para cá, fica R raiz de 3 é igual a 2L sobre 2. Que corta. Logo, L é igual a R raiz de 3, ou raiz de 3R. Professor, tem que decorar isso? Não. De tudo isso que eu estou falando até aqui, ó, tem que saber e não esquecer mais o que é inscrito, o que é circunscrito, o que é apótema, tá bom? Essas relações eu consigo sempre usando o teorema de Pitágoras. A relação importantíssima também é entender que a altura do meu triângulo equilátero sempre é o triplo do apótema, tá? Isso é também interessante saber. Relação ao quadrado, quais são as relações iguais, tá? Aqui seria o meu raio, ó, tá? Só que nesse caso, o apótema fica claro que ele é o dobro, ou seja, metade, melhor dizendo, do lado. Então aqui eu tenho L sobre 2. E aqui eu tenho 90 graus. Aqui é 45 graus, tá? Posso fazer por teorema de Pitágoras também, para confirmar isso, né? Usando cosseno de tangente de 45, que dá 1, né? Ó, tangente de 45 graus, usando esse cara como sendo o meu ângulo, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso é 1, que é igual a L sobre 2. Logo, L sobre 2 é o teu A. Logo, o teu A... 2A é o teu L. Ou seja, 2 apótemas são teu lado, tá? Passei para lá, ficou 2A. Tudo bem? O que mais é interessante verificar aqui? De novo, apótema sempre é o segmento que vai do centro até o ponto médio de um dos lados. As relações outras todas são construídas usando o teorema de Pitágoras. Ah, professor, eu quero saber uma relação entre raio e apótema. Então, vamos lá. Vamos usar seno. Seno de 45 graus é cateto oposto, que é A, sobre o raio, que é R. Isso dá raiz de 2 sobre 2 igual a A sobre R. Dá R
raiz de 2 é igual a 2A. Logo, meu A é R raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? O apótema é igual ao raio vezes raiz de 2 dividido por 2, tá? Meu hexágono. Aqui tem bastante relações assim que eu achei interessante a gente não esquecer mais, tá? A primeira delas é a seguinte. Se eu pegar os vértices opostos assim, ó, esses caras são o diâmetro, tá? Eles se encontram e formam 6 triângulos. Esses triângulos todos são equiláteros. Então, esse cara é L, aqui é L também, tudo é L aqui, ó. Tá bom? E isso é uma propriedade do hexágono regular, tá? Que do centro até um vértice é exatamente o lado, tá bom? Então, eu tenho 6 triângulos equiláteros aqui. Beleza? Até para a área facilita eu calcular a área de um triângulo e faço vezes 6 e consigo a área do hexágono. O que mais é interessante, cara, vamos verificar, o apótema desse cara seria o quê? Tá? Aqui, ó, 60 graus. Por quê, professor? Porque aqui é um triângulo equilátero, tudo bem? Então aqui é 60, aqui é 60, aqui é 30 e aqui é 30 para fechar 60. Tá? Então seria, vamos lá, ó. Vamos fazer uma relação, vou usar seno de 60. Seno de 60, que aqui está os 60 graus. Nota que eu estou sempre tentando pegar o de cima para não ficar sempre aquele óbvio triângulo embaixo. Parece que em cima não tem triângulo. Seno de 60, na realidade, é igual a cateto oposto, que é o apótema, sobre a hipotenusa, que é o L. Isso dá raiz de 3 sobre 2. É igual a sobre L. Vai ficar L raiz de 3 sobre 2. É o teu apótema. Tá bom? Isso para o hexágono. Tá bom? Então, o que eu tenho assim, ó, de mais interessante aqui? Conceito de apótema, conceito do que é inscrito e o que é polígono regular, tá? Polígono regular, lados congruentes e ângulos congruentes. Polígono inscrito, polígono dentro da circunferência, tá? Certinho, o maior possível dentro da circunferência. O que mais? Apótema do centro até o ponto médio de um dos lados, independentemente do polígono regular que eu tenha. Só tem apótema, polígonos regulares, tá? Vamos lá, o que mais? Teorema de Pitágoras me ajuda pra caramba para achar relações e também as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, porque eu sempre formo com o lado e o apótema um ângulo reto. Então, com o raio, isso vai formar um triângulo retângulo sempre, tá beleza? Lembra que aqui o lado é do tamanho do raio, ó, tá vendo? Beleza? Aqui, no caso, L é igual a R, também é uma relação. Tá? Mas cada uma eu construindo e usando as razões trigonométricas do Teorema de Pitágoras, eu consigo me virar super bem, beleza? Vamos ver se eu esqueci alguma coisinha para falar aqui. Deixa eu ver. É isso aí, beleza? Falou então, beijo do gordo, Ori!